Olá, meus queridos, que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador singular, Jesus Cristo, superabunde o coração de todos vocês. Eu quero ser sucinto e objetivo, mas eu quero falar um pouquinho sobre a graça salvadora de nosso Deus, o presente que o Senhor otorgou à humanidade, a maior dádiva, que foi ter enviado o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, ele formou o homem e pôs ali no jardim do Éden o seu honrado hóspede e deu a ele algumas ordens, as quais ele não obedeceu. E o Senhor foi bem enfático, foi lúdico, ao dizer para Adão que ele poderia comer de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. O ser humano, naquele momento, Adão, iria passar por um teste. Assim como os eletrodomésticos, meus queridos, eles não vão para o mercado, não vão para as lojas para serem vendidos sem antes serem testados pelos melhores técnicos competentes. Assim também Adão. Ele tinha que passar por esse teste e falhou. Os 5 passos da queda são: olhou, desejou, comeu. Veja bem, olhou, desejou, pegou, comeu e morreu. São os 5 passos para a queda. Porém, Deus não abandonou o ser humano. Eles foram expulsos do jardim. Eva foi enganada. Adão desobedeceu. Veja bem que o Senhor, ele em seguida, no capítulo 3, versículo 15, o Senhor então apresenta a mensagem do primeiro evangelho. O versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis é o primeiro evangelho, é o proto-evangelho. O prefixo proto, hífen, evangelho, ou seja, o primeiro evangelho, anunciado pelo próprio Deus, da semente da mulher, que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Queridos, a terra não foi maldita por causa do pecado. A terra não foi amaldiçoada por causa do diabo e nem por causa da mulher. Deus disse para Adão: maldita é a terra por tua causa. Meus queridos, o vírus se alastrou em toda a humanidade, o vírus chamado pecado. Todos pecaram, disse Paulo, e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Paulo também falou no capítulo 5, e o versículo 8 de Romanos, que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E também em Efésios capítulo 2, e os versículos 8 e o 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que nenhuma carne se glorie. Então, sabemos que a salvação é pela graça de Deus. Não quer dizer que a salvação é uma mercadoria barata. Não, não, senhores. A salvação é pela graça, mas custou um alto e avultado preço que Jesus pagou ali no espetáculo deprimente da cruz do Calvário, quando ele disse tetelestai, carimbou, dívida paga. Ele pagou com a sua própria vida, sendo inocente, sem pecado, mas voluntariamente se entregou, deu a sua vida pela minha vida. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Por isso, meus queridos, só o sangue de Jesus pode purificar de todo o pecado. Só o sangue de Jesus pode nos justificar.
Enquanto os homens arguirem o seu nariz, a sua prepotência e dizer que não precisam de Deus e que não são pecadores, estão se afundando cada vez mais. Enquanto os homens arguirem no direito de dizerem que eles próprios podem se auto-justificar, isso é mentira, é um engodo. Ninguém pode se justificar. O homem é totalmente impotente para prover recurso a seu próprio favor. Por isso que Deus sempre tomou e toma a iniciativa para ofertar-lhes um meio de salvação. Quando queremos se auto-justificar, meus queridos, é semelhante a estarmos em uma areia movediça. Quanto mais a gente se movimenta, se mexe para querer se auto-justificar, mais nos afundamos. Só Jesus, através do seu sangue, é que podemos ser justificados. E eu quero concluir esse assunto, contando para vocês uma ilustração. Uma certa vez, um certo governador, ele propositou no seu coração de visitar o presídio. E ele queria fazer um teste com todos os presidiários, com todos os detentos. Esse teste valeria a libertação, dependendo se os presos, se os detentos passassem no teste. O teste foi o seguinte, meus queridos. Ele iria perguntar para cada preso por que eles estavam presos, o motivo de estarem ali. E isso ele fez. Chegando no presídio, ele começou a passar em cada cela. E a pergunta era a mesma. Chegou no primeiro e perguntou, por que você está aqui? E o primeiro que foi perguntado pelo governador o motivo por que ele estava ali preso, esse detento respondeu, estou aqui inocente. Eu não merecia estar aqui. O governador chegou na segunda cela, fez a mesma pergunta, por que você está aqui? E a resposta foi a mesma, estou aqui inocente. Eu não merecia estar aqui. E assim sucessivamente, em cada cela, o governador fazia a mesma pergunta. E todas as respostas eram iguais, as mesmas. Estou aqui inocente. Mas quando chegou no último detento, o governador fez a mesma e última pergunta. Você, por que está aqui? Aquele detento respondeu, ó governador, eu estou aqui por minha culpa, porque eu errei, porque eu cometi erros, eu infringi a lei, por isso que eu estou aqui, eu sou culpado. O governador então chamou o diretor do presídio e mandou que soltasse esse homem. O governador disse assim, o que esse homem faz no meio de tanta gente inocente? Solte ele. Vocês entenderam? Enquanto o homem não reconhecer, porque o reconhecimento é um fato intelectual, que ele é um pecador, e se arrepender, que é um fato do coração, reconhecer que é um pecador e que precisa pedir perdão para Deus, que precisa receber Jesus como Salvador, que precisa do Salvador, de alguém que o justifique. E reconheça que ele mesmo não tem condições de se justificar, de se salvar. Enquanto o homem não reconhecer isso, ele vai continuar atolado no charco de lama do pecado. Mas quando ele reconhecer, se arrepender e voltar-se para Deus, se converter, porque a palavra conversão no original é meia volta, volver, e voltar-se para Deus arrependido, pedindo perdão. Quando o homem faz isso, então o Senhor o purifica de todo o pecado, justifica pelo sangue de Jesus e passa a ser um justo diante de Deus. Porque aos olhos de Deus, Deus não vê a nossa justiça, mas Deus vê a justiça do seu próprio Filho em mim, pelo poder do seu sangue. É isso que Deus fez conosco. O pecado se alastrou. Por causa de um homem, o pecado entrou e atingiu toda a humanidade. Mas o segundo Adão, que é Jesus, porque o primeiro falhou, e o segundo Adão, que é Jesus, ele não falhou. Ele ali na cruz enfrentou aquelas agruras, sofrimentos, enfrentou o peso dos nossos pecados. Ele assumiu a nossa culpa.
e pagou a dívida que eu e você não tínhamos capacidade de pagar. Foi Ele que nos salvou. Foi Ele que voluntariamente vestiu a minha e a tua camisa. Ele habitou entre nós, como disse o apóstolo João no capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. Ele armou a sua tenda entre nós. Ele tomou a forma humana, falou a nossa linguagem, foi humilhado e sofreu morte, e morte de cruz, para pagar o que eu não tinha condições de pagar, para me justificar, purificar, para me transformar, para me santificar, para me transportar das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse transporte só Jesus pode fazer. Não havia ponte para o homem sair das trevas, para voltar para a luz, para a presença de Deus. Então Jesus veio e tornou-se esse elo, essa ponte que nos liga a Deus novamente. Mas precisamos receber Ele como nosso único e suficiente Salvador. É o que lemos no capítulo 1, versículos 11 e 12 do Evangelho segundo escreveu João. Veio para o que era seu propósito definido, que era salvar e buscar o que se havia perdido. Mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Concluindo, deixa eu contar mais uma ilustração para vocês. O rei empreendeu uma viagem marítima. E na viagem, ele, na verdade era o príncipe, não o rei, o filho do rei, o príncipe, empreendeu uma grande viagem marítima. Em alto mar, ele viu que alguém estava no mar se afogando. E alguns súditos se ofereceu para pular no mar para salvar aquele homem. Mas o príncipe disse, não, eu vou fazer isso. O príncipe tirou aquela roupa de príncipe e se jogou na água e salvou aquele homem que estava se afogando. Trouxe ele para o navio e o levou para o seu palácio e o apresentou para o seu pai. E no palácio só pode morar ou habitar escravos ou filho. Aquele homem que o príncipe salvou não era seu irmão, não era seu sangue. Agora tinha um outro dilema para ser resolvido. Ou ele ficaria ali como escravo ou como filho. O pai, então, o rei, falou para o príncipe, e agora, meu filho? Ou ele fica como escravo ou como filho. E o príncipe olhou para o seu pai e disse, meu pai, eu não me envergonho de chamá-lo de irmão. Vamos adotá-lo. E o rei então adotou ele. Foi isso que fez o Senhor Deus, na pessoa bendita de Jesus. Jesus é esse príncipe que veio aqui, no mar agitado, e nos salvou, e nos apresentou ao Pai. E Ele nos adotou. Fomos adotados na família de Deus. Por isso que em Hebreus está escrito que Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Isso é graça de Deus, amor de Deus. Ele nos amou de tal maneira. O maior grau que deu seu Filho unigênito, a maior dádiva, para que todo aquele que nele crê, a maior oportunidade, não pereça, mas tenha a maior promessa da Bíblia, a vida eterna. Ele te ama, mas você precisa reconhecer que é um pecador, se arrepender, se converter, na meia volta voltares para Deus e aceitar o convite de Jesus. Ele te ama e quer te perdoar, te justificar, mas você precisa reconhecer que precisa dele como Salvador e teu perdoador. Deus o abençoe.